pessoal. Quem já chegou, boa tarde, tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Vou dar um tempinho para a galera ir entrando. Coloquem as carinhas de vocês, quem estiver aí. Dá um ok quem está me escutando. Gente, eu não vou conseguir acompanhar bate-papo. Então, quando vocês forem falar comigo, abre o áudio e fala, tá? Júlia, Giovana, Angel. Cadê a Angel? Aparece aí, gatinha. É a mesma Angel que eu tô pensando ou não? Oi, professora, sou eu mesma. Ei, amor, aparece aí. Deixa eu ver você. Só tá nós, né? Ah, o pessoal tá chegando, eu vou dar uns minutinhos aí. Vocês estão me escutando bem? Pessoas que estão aí? Gente, tá sendo um desafio esse negócio, né? De aula online. Meu primeiro dia de aula, eu tava de licença, né? Não sei se o Guilherme falou com vocês que eu ia começar hoje, a Laís deve ter se despedido, né? E tava de licença maternidade. A minha filha vai fazer 5 meses esse mês. Passou voando o tempo. A gente nessa situação, né, temos que aprender um novo jeito de trabalhar, de conviver. Tá sendo difícil para mim, viu? Não sei para vocês, mas para mim tá sendo difícil, porque ficar isolado, trancado dentro de casa, com um bebezinho, uma outra criança. Minha família não conhece minha filha, todo mundo não é daqui. Acho que cada um tá vivendo alguma coisa particular, né? Mas acho que esse momento é um momento da gente se reinventar, pensar nas coisas que estão sendo boas, né, no nosso dia a dia, a aproximação da gente com a nossa família, né, as pessoas com quem a gente mora, porque a gente tem que conviver de duas uma, ou a gente vai brigar eternamente o dia inteiro e se afastar realmente, ou a gente vai aproveitar esse momento para ficar mais próximo, né? Assim, os professores já estão todos tirando de letra esse ensino remoto, né? E a mexer no aplicativo e etc. Eu, assim, comecei hoje, então pode ser que alguma coisa não dê certo. Eu gostaria de ver a carinha de vocês para ver quem eu conheço, quem eu não conheço, quem é da escola, quem não é da escola. Gostaria que vocês abrissem, se puderem, né, a câmera um pouquinho, só para eu olhar a cara de vocês, ver nome. Acho que a gente precisa fazer essa apresentação. Porque eu tô chegando agora, né? Então, eu não sei quem é quem aqui. A Angel eu reconheci, porque pelo nome, né? Agora, as outras pessoas eu não sei. Então, se vocês puderem abrir a câmera mesmo descabelada, meu cabelo tá péssimo hoje, eu não consegui arrumar. Eu tô ficando até sem cabelo aqui, gente, esse negócio dessa gravidez, não sei o que acontece. Mas ninguém vai ficar olhando quem tá bonito, quem tá feio, quem tá. Né? O importante é a gente se olhar um pouco. Então, se vocês puderem, por favor, abre a câmera e fala uma boa tarde para a professora, para a gente começar. Aê, Luíse, tudo bem?
joia? Vamos lá, galera, vamos interagir um pouquinho. Eu sou muito presencial, eu acho que todos os professores, né, são presenciais. Tem alguns que têm mais facilidade com esse ensino remoto, mas eu gosto muito de estar em sala de aula, em ter um relacionamento com vocês. Se a gente não tem um pouquinho de intimidade aqui, pelo menos na câmera, para eu estar vendo a carinha de vocês, aí fica tão difícil dar aula. Hoje, a primeira aula que eu dei não deu nada certo. Eu sabia que podia acontecer isso, estava tudo planejadinho, mexi nas coisas, fiz os testes antes, deu tudo certo. Primeira coisa que eu não conseguia entrar no Zoom, de jeito nenhum, aí eu tive que entrar pelo celular. Deu algum problema. Aí já foi embolando. Saúde, Beatriz! E aí pode ser que algumas coisas não deem certo também, né? Eu tô aprendendo um pouco mexer ainda, mas pelo menos compartilhar a tela eu sei, tá, gente? Então, não vai ficar tão ruim assim. Só a Luísa que quis mostrar a face? Vamos lá, galera! Bora mostrar essa carinha bonita. Vocês são jovens ainda. Eu que tô velha aqui, ó, no óculos. Bora! Coragem, Lucas! Oi! Fala comigo. Tudo bem, Cauane? Oi, meu amor, tudo bem? E você? Ai, que saudade. Tudo bem, graças a Deus. Também. E a Amora, como é que tá? Tá bem, dormiu de novo, meu filho. Ela mama e... Novo? Não, é que ontem a nossa rotina fugiu um pouco do normal. Aí hoje ela tá bem cansadinha. Entendi. Quem mais vai aparecer? Hoje você não quis aparecer de manhã, né? Por que vocês estão ficando com a câmera fechada? Todo mundo já tá de saco cheio, né? De manhã eu preciso usar uniforme, eu fico assim, de câmera fechada, eu faço isso. Eu quero saber se vocês estão estudando, o que vocês estão fazendo, onde vocês estão. Eu quero olhar a casa de vocês para dar uma olhada aí, ó, o que vocês estão fazendo aí na casa. Eu sou curiosa. Bem, eu queria ver vocês, porque eu queria saber quem eu conheço e quem eu não conheço, porque eu não sei pelo sobrenome, não dá para saber quem é quem. Vai, gente, libera aí. Poxa. Ó, de manhã tem eu, e não sei se a Lívia tá aqui também. A Lívia Diniz aqui, Lívia Diniz? Isso. Oi, lindona. Aí ela deu oi. Aí. Quem mais? Quem é a Júlia? Quem é a Giovana? Luiz? A Angel, já sei quem é. Mariana, Beatriz, Michael, Bernardo. Bora, gente! Francisco. Bora aparecer para a professora. Pra eu saber quem são vocês, porque senão fica chato, assim, eu acho. Oi, Angel. Que linda. Tudo bem? Oi, professora. Tudo jóia, amor? Uhum. Então, gente, assim, conforme vocês forem se sentindo à vontade, eu não quero obrigar ninguém, né? Lógico, a abrir câmera, etc. Mas conforme vocês forem se sentindo à vontade, vão abrindo para eu dar uma olhadinha na cara de vocês, para saber para quem que eu tô dando aula. É diferente um curso online, né? Que a gente vê aí nas plataformas. Ah, vou fazer uma pós-graduação. Aí eu vou lá e faço a pós-graduação online. É diferente, porque é um mercado, é outra história. Aqui ainda a gente é um curso presencial que a gente teve que se adaptar, né, à nova realidade. Então, quanto mais a gente tiver, quanto mais eu souber com quem que eu estou trabalhando, se vocês forem dando o retorno das aulas, né, as dúvidas, etc., a gente vai evoluir como um grupo, tá? Que a intenção é isso, que todo mundo consiga absorver a maior parte das informações. Eu sei que não é fácil, né? Tá com esse modelo, mas vocês já estão mais acostumados do que eu. Para mim vai ser mais difícil porque ainda vou estar nesse período de adaptação e eu preciso da ajuda de vocês, tá?
Lógico, eu vou ter algumas dúvidas aí no meio do caminho. Aí, gente, quem que sabe fazer isso? Me ajuda, me ensina. Um certo período, né? Depois eu vou tirando de letra. Mas eu acho assim, quanto mais a gente tiver uma proximidade, a gente vai poder caminhar quanto grupo, tá? Tem poucas pessoas, então dá pra gente fazer um trabalho legal, certo? Pra gente conseguir absorver a maior parte de informações. A professora Laís me passou, né, o conteúdo. Oi, Bernardo, tudo bem? A professora Laís, espero que ela tenha feito um bom trabalho com vocês, tá? Ela me passou mais ou menos o conteúdo que vocês tiveram, mas eu quero ver com vocês como que tá, porque ela passou só o tópico. O que ela falou para mim, que faltava trabalhar a parte do módulo do sistema endócrino, tá? E do sistema nervoso, é isso? Vê aí se vocês confirmam. Olá, quem que apareceu aí? Tá conectando o áudio, ainda não... Bem, o que que... Já vai explicar aquela aí. Abram aí o material para vocês darem uma olhada o que já foi feito, né? Ela passou para mim que seria a parte do sistema endócrino e o sistema nervoso. Eu vou compartilhar uma apostila que eu tenho aqui, a apostila que eu fiz, né? E para mostrar para vocês se é isso mesmo. Se é a mesma apostila que a gente vai estar trabalhando. Se não for, eu vou pedir para o Guilherme me mandar. É isso aqui? Olhem aí. É o número 9. Ela começa com o sistema nervoso. É o módulo 8, né? O tema 8, morfologia humana e fisiologia animal e humana. Olhem aí, ver se é isso que vocês têm. Por favor. Não manda no chat não, que eu não vou acompanhar, tá, gente? É muita coisa, não dá. Manda para mim, abre o áudio e fala, tá? Eu prefiro, por favor. Vocês estão com esse material aí? Então, Cauane, a gente só tem a apostila de questão e tem as aulas que a gente já teve foi a maioria dos sistemas. A gente teve Lívia, você já tá com o material em mão aí direitinho do que a gente já teve? Então, essa apostila é a apostila que eu fiz dos exercícios. Seria que vocês estão trabalhando, mas eu não sei qual módulo que vocês estão, entendeu? Essa daqui é a parte que trabalha a histologia, aí tem o sistema nervoso, aí tem a parte de coordenação nervosa, e vem lá a parte de coordenação endócrina, que é isso que a gente vai trabalhar. Dá uma olhada se vocês têm igual ou não. Não. Não? Vocês estão com a apostila física, né? Com papel? Vocês pegaram ou estão com a material online? Então, a gente está com essa apostila aqui, ó. Deixa eu ver. É a única que deu tempo de dar pra gente. Aí Tá. aqui não tem, tipo, não é tema, não é separado por tema, são só questões. Mas aí não tem essa parte aqui. Não tem uma parte de coordenação endócrina? Não, aqui não tem, até não tem nem explicação, só tem direto questão. Não tem nada de sistema, assim, pelo que eu vi até agora, não tem nada de sistema. Mas normalmente a gente separava essa apostila, eu sei qual que você está falando, essa apostila, mas tem em cima cada tema que está sendo trabalhado. Mas tudo bem, depois eu vou ver com o Guilherme direitinho, vou pedir para ele me mandar. Eu queria só saber, mas hoje a gente vai fazer uns outros exercícios, então, não tem problema, tá?
Ou a gente pode estar fazendo até esses, porque eu estou compartilhando com vocês, e a gente pode fazer junto. Não tem problema nenhum. Certo? Eu vou deixar, eu não vou tirar o compartilhamento, porque eu vou fazer as explicações e depois a gente faz o exercício. Tá? Nossa, tem bastante gente agora. Aê, Pedro, beleza? Tranquilo? Ninguém mais quis aparecer o rostinho. Vamos indo, que daqui a pouco eu quero ver a cara de vocês. Vai. Então é o seguinte, galera. A gente vai trabalhar o sistema endócrino, tá? Eu gosto muito de... Primeiro, né? Eu não me apresentei. Olha que louca. Meu nome é Cauane, tá? Eu vou ser a professora de vocês agora. Estava de licença, para quem não estava no começo da aula. E vou começar o trabalho com vocês. Espero que a gente tenha um trabalho legal. A minha intenção é ajudar a galera aí que está querendo, né? Os gladiadores que querem passar no vestibular. Então, todo mundo aqui tem o mesmo objetivo, tá? E estamos juntos para fazer um bom trabalho, ok? Eu vou, como vocês, muita gente não me conhece, se tiver muito rápido, vocês podem falar, professora, pode ir mais devagar, né? Dou total liberdade, não entendi, pode repetir. Como a gente está distante, ainda fica mais difícil, às vezes dá problema no áudio, tá? Então, vamos que vamos. Eu gosto muito de usar, e ainda nesse sistema remoto, eu gosto muito de usar um site que chama Planeta Bio. Quem é meu aluno já sabe, já conhece. E é um site bem interessante que vocês vão poder estudar para o vestibular realmente, tá? Além da plataforma, vocês vão poder usar esse site que tem tudo bonitinho, resumido e etc. A gente vai estar, eu vou estar preparando os materiais para colocar na plataforma do somatório, mas esse também é um site que é nosso amigo, tá? Não tem segredo, ele não é pago, não é nada, é só você entrar, que tem todos os resumos que vocês precisam. Então, olha aqui, ó, vocês estão estudando fisiologia humana, tá? É planetabio.com. Aí vai entrar, compartilhei, né? Todo mundo vendo? Dá ok. Deu certo? Deu, né? Tá. Então, aqui, a gente tem fisiologia humana, vamos lá entrar na coordenação, certo? Por que coordenação? A gente tem dois sistemas, que são os sistemas chamados integradores do nosso corpo, que são os sistemas que coordenam todas as funções que existem. Eu estou falando agora justamente porque esses dois sistemas eles estão conectados, certo? Que é o sistema endócrino e o sistema nervoso. Só que tem uma diferença entre um e outro, certo? O sistema endócrino ele é um sistema que manda mensagens químicas para o organismo. Então, ele vai ser um sistema que vai trabalhar com o que a gente chama de glândulas, tá? E ele vai ser mais lento. Porque, imagina, para produzir uma substância química e enviar a mensagem e transportar essa mensagem para algum lugar, essa mensagem química, né? Demora muito mais do que o impulso nervoso. Já o sistema nervoso, ele é um sistema muito rápido. Por quê? Ele vai trabalhar com eletricidade. Mudança de carga elétrica dos íons no nosso corpo. Então, a mensagem é muito rápida. E ainda a gente vai ver que, às vezes, essa mensagem ela pode ser cortada e ser interpretada muito mais rápido por uma outra parte do corpo, tá? Então, esses sistemas, eles são chamados integradores. E por causa deles que a gente consegue fazer todas as funções do nosso metabolismo e do nosso corpo, ok? Agora, a gente vai ver esse sistema que é o sistema endócrino. E depois vamos trabalhar o sistema nervoso. Então, como eu tinha falado para vocês, endócrino por quê? Vai trabalhar com glândulas, que são glândulas endócrinas, tá? Ô, Angel, você lembra o que seria uma glândula endócrina? Lembro não, professora. Eu lembro das aulas, mas eu não consigo lembrar exatamente desse Alguém conceito. lembra, gente, o que é uma glândula e o que é uma glândula endócrina? Vamos lá, eu quero saber o nível da informação aí. Se alguém souber... A glândula endócrina em si é quando, por exemplo, ela vai liberar substâncias
que caem na corrente sanguínea. Aí, geralmente, são as glândulas endócrinas que são hormonais. E tem as exócrinas que não vão liberar nada na corrente sanguínea. Tipo, por exemplo, o pâncreas vai lançar o suco pancreático no intestino. E tem as mistas, que vão lançar tanto no sangue quanto fora do sangue. Aí tem, por exemplo, são as glândulas sexuais são mistas. Testículos e os ovários são mistos. Isso, show de bola, Lucas. Isso aí. Existem a endócrina, que a gente vai ver agora nesse tema, né? As exócrinas, que são a mamária, por exemplo, é uma glândula exócrina. Vai produzir uma substância e vai lançar para fora do corpo ou em algum lugar dentro do corpo que não tem contato com sangue, tá? E ela não produz hormônio, a glândula exócrina. Ela vai produzir uma secreção, suor, por exemplo, a glândula sudorípara. A glândula sebácea, né? A glândula mamária, uma secreção. Agora, a glândula endócrina, ela vai ser uma glândula que vai produzir hormônios, olha aqui, ó, sinais químicos, substâncias químicas. E a gente vai chamar de hormônio, tá? Por que é um hormônio e substância química e ela é chamada endócrina? Endo quer dizer para dentro, né? Então, não é só para dentro do corpo. Ela vai liberar essa substância em contato com o sangue, tá? Ela vai jogar no sangue e vai mandar essa mensagem para um órgão efetor, o órgão que vai exercer essa mensagem, certo? E aí, para que serve essa comunicação nervosa e endócrina? Para promover o que a gente chama de equilíbrio dinâmico do corpo. Equilíbrio dinâmico pode ser escrito também nessa palavrinha chamada de homeostase, que eu já falei para vocês, assim, meus alunos conhecem bastante. Homeostase, que é esse equilíbrio das funções do nosso corpo, tá? Então, por exemplo, às vezes, nessa época, né, de pandemia, tem muita gente tendo crise de ansiedade. Não sei se aconteceu com alguém aí, né, que tá na aula, tem esse problema de crise de ansiedade, mas a crise de ansiedade é uma disfunção desse equilíbrio funcional do nosso corpo, entendeu? A gente começa a deixar de produzir alguns hormônios, tá? Que são fundamentais para o equilíbrio dinâmico do nosso corpo. Então, a gente perde sono, né? A gente não tem mais aquela melatonina que vai produzir o sono. Essa ansiedade gera várias disfunções. A pessoa fica acordada à noite, tem insônia e etc. Tudo isso pelo nosso estado de desequilíbrio em relação a esse link do sistema endócrino e do sistema nervoso. Então, como que funciona, né, o nosso corpo? Esse esqueminha aqui é um esquema que mostra como que funciona. Então, a gente tem uma informação do ambiente. Vocês estão acompanhando a setinha? Dá para ver? Vocês veem minha seta? Fala aí, gente. Sim, Câmara, dá para ver. Então tá. Bem, professora. Obrigada. Então, ó, a gente tem uma informação do ambiente, que pode ser qualquer tipo de informação, até calor, frio, tudo a gente tem a conexão do ambiente externo com o nosso corpo. E depois a gente captura através do quê? Dos nossos órgãos do sentido. Esses órgãos do sentido, quais são? Quais são? Todo mundo sabe, né? Tato, paladar, olfato, audição, o que mais? Visão. Então, esses órgãos dos sentidos, eles captam todas as informações necessárias do ambiente, certo? A gente vai interpretar lá no sistema nervoso, certo? E vamos produzir as substâncias químicas necessárias para o nosso corpo. É basicamente isso que funciona, como funciona o nosso metabolismo, ok? Aí, o seguinte, o que interessa pra gente agora são essas glândulas chamadas de glândulas endócrinas. Mas antes, eu vou contar uma história para vocês, porque eu gosto de contar umas histórias, né? Existe um hormônio, meninos, prestem atenção. Assim, os meninos que querem conquistar as meninas, mas as meninas que querem conquistar as meninas também dá certo, tá? Mas, assim, vamos lá. Existe um hormônio chamado de ocitocina, que vai ser um dos primeiros hormônios que a gente vai trabalhar. Ele é um hormônio que a mulher, tá? A mulher libera só quando ela se sente segura,
no acalento, né? Ou na hora do parto, né? Mas na hora do parto é uma coisa que não é tão convencional, né, gente? Ninguém vai parir toda hora aí para ficar liberando a ocitocina. Então, na nossa rotina, a mulher libera a ocitocina quando ela está se sentindo segura, né? Está sendo tratada bem e etc. Então, um segredo para quem quer conquistar uma mulher. Preste bem atenção. Se você está achando que tratar uma mulher assim, com agressividade, e aí, parça, beleza, mano, né? Ah, vamos ser amigo, beleza. Mas só que a mulher, ela precisa de algumas coisas para sentir essa segurança. Então, assim, escute a sua amiga, né, que você tá afim. Ai, vamos fazer alguma coisa que você gosta. Ah, vamos tomar um sorvete, vamos no shopping, né? Eu não sei, mas eu não sou muito ligada a consumismo, mas eu adoro dar uma volta no shopping e ficar vendo as coisas, mesmo que eu não compre nada. Mas outra coisa, escute a mulher, né? Que a mulher gosta de falar. Eu gosto de falar, eu acho que todas as meninas são assim, eu não sei. Mas a mulher gosta de falar mais que homem, isso é fato. Eu já vi no meu tempo de vida aí, não sou tão velha não, mas... então escute, fale, converse. E assim, o toque, né? Ah, tudo bem, e toca no cabelo, faz um carinho ali. Quando você vê, né, você está criando em torno dessa pessoa um ambiente de conquista, onde que ela se sente segura. E quando a mulher começa a produzir esse hormônio, quer dizer que ela está confiando em você. Então, meninos e meninas que querem conquistar uma mulher, estimulem a produção de ocitocina, que fica muito mais fácil, tá? Esse negócio de jogo, de egos, assim, às vezes não dá certo, só estressa. Tá? Então, esse hormônio, a ocitocina, é um hormônio que ele vai ser produzido na hora do parto, mas a mulher também produz em outras situações da vida, tá? Eu vou entrar aqui no sistema endócrino para a gente começar a ver. Como que funcionam os hormônios? Aqui está explicando que a gente tinha, o que eu tinha falado, né, das glândulas endócrinas, e tem aqui uma palavrinha chamada de glândulas mistas, que o Lucas até falou. O que seria uma glândula mista? Mais para frente a gente vai ver que existem algumas glândulas mistas, que é o pâncreas, o ovário e os testículos. Elas fazem as duas funções, endócrina e exócrina, tá? Elas conseguem, ora ela vai ser endócrina, ora ela vai ser exócrina. Mas como que funciona, né, essa glândula? Primeiro, ela vai liberar um hormônio, que a gente já sabe. Esse hormônio, ele vai ter que atingir um órgão que é um órgão-alvo. Alguma coisa ele vai ter que atingir. Está produzindo um hormônio para quê? Para ativar ou desativar alguma coisa. Só que essa célula que vai receber esse hormônio, esse tecido, ele tem que ter um receptor desse hormônio. Se não tiver o receptor do hormônio, o hormônio não é ativado. Ele não funciona, tá? Por exemplo, diabetes. Todo mundo conhece, né? Essa doença que acomete muita gente, né? Tá tendo diabetes. E é um problema mundial. Tem um tipo de diabetes que a pessoa produz o hormônio. Qual é o hormônio da diabetes, galera? Relacionado à diabetes? Quem tá? Insulina? Insulina, né? A pessoa tem um tipo, a diabetes do tipo 2, a pessoa ela produz a insulina, só que ela não tem esse receptor aqui. Então, ela não baixa o açúcar. Ela não vai ser aquele insulino dependente que injeta a insulina, certo? Porque ela produz. O tratamento dela vai ser outro, né, de uma outra forma, porque vai ter que tomar um medicamento que ative a produção desses receptores para poder estimular ou inibir o estímulo que o hormônio está querendo causar dentro do seu corpo, certo? Então, tem algumas doenças, algumas disfunções que podem se dar em relação aos receptores. Entenderam como que funciona o hormônio? A glândula produz, esse hormônio vai ser liberado na corrente sanguínea e vai ser levado até o órgão efetor, né? O órgão alvo. Se tiver
o receptor para esse hormônio, ele vai funcionar. Se não, pode haver alguma disfunção, ok? Sim? Posso continuar? Show? Esses são os hormônios, não, as glândulas que a gente vai estudar. Hipotálamo, hipófise, tireoide, paratireoide, pâncreas, suprarrenais, ovários e testículos. Daí, quais que eu falei que são mistas? Quem lembra? Acabei de falar. O pâncreas, ovários e os testículos. Isso, pâncreas, ovários e testículos. Vamos relacionar as funções endócrinas e exócrinas? Qual a função endócrina e exócrina do pâncreas? É bom vocês anotarem essas coisas, tá, gente? As glândulas mistas, se vocês quiserem ir anotando as informações, eu vou falando um pouco devagar. Glândulas mistas, pâncreas, ovários e testículos. Função endócrina do pâncreas, que a gente vai ver daqui a pouco. Produzir 2 hormônios, insulina e glucagon, certo? E a função exócrina do pâncreas é produzir o suco pancreático, que vai ser lançado aonde? Lá no intestino delgado, que vai participar do processo de digestão. Então, quando ele produz o hormônio na corrente, e lança na corrente sanguínea, ele vai ser endócrina. Quando ele produz o suco pancreático, ele vai ser uma glândula exócrina, ok? Agora, por que os ovários e os testículos são glândulas mistas? Deixa eu ver, quem é esse iPhone? Aparece aí. Flávia? Acho que é o outro Pedro. Ah, tá. Flávia, sabe responder? Não? Ô Pedro, você que tá aí, sabe responder por que o ovário e os testículos são glândulas mistas? Glândulas o quê? Não. Qual é a função exócrina? Vamos pensar junto, então, ó. O testículo, ele faz o quê? Produz o espermatozoide, certo? Sim. O que mais que ele produz? Qual hormônio que os testículos produzem para o homem? Testosterona. Testosterona. Então, quando ele produz testosterona, ele vai estar sendo glândula endócrina. É. Então, porque vai lançar no sangue, está produzindo um hormônio. E agora, quando ele produz o espermatozoide, ele vai lançar lá na uretra. Então, ele vai estar sendo uma glândula exócrina. Lívia, agora fala do ovário para mim. O ovário, ele libera os óvulos e ele também vai produzir a ocitocina e... Ai, como é que é o nome do outro? Esqueci. Progesterona. É, isso aí, progesterona. Isso. A ocitocina nele não produz, a gente vai ver daqui a pouco onde produz, tá? Mas aí, quando ele produz o hormônio progesterona, ele está sendo glândula endócrina. E quando produz o óvulo e lança, ele vai lançar esse óvulo lá na tuba uterina, certo? Então, ele vai estar sendo uma glândula exócrina, tá? Quando produz a progesterona endócrina, quando produz o óvulo exócrino. Então, são essas 3 glândulas que é importante vocês gravarem que fazem as 2 funções. Por isso que elas são chamadas de glândulas mistas, tá? Ok? Aí, vamos começar aqui, olha, com o hipotálamo. A gente começa lá de cima, né? E vamos descer. Então, aqui, olha, o hipotálamo... deixa eu perguntar uma coisa. Esse Zoom também tem 40 minutos ou ele dura mais tempo? Ele cai? Ele não cai, não. Não, ele fica direto.
até as 3 horas, né? A nossa aula? Então, aqui... Oi. Não, é até 3 horas, né? Eu só tava confirmando. Show. Bem, então, todo mundo acompanhando aí? Bora pro hipotálamo. Como eu falei pra vocês, olha o hormônio que eu falei da mulher, olha, da conquista, que libera na hora do parto, oxitocina, ou pode ser escrito com C, tá, gente? Ocitocina, tá certo. Ok? Quem produz esse hormônio? É uma glândula chamada hipotálamo, que fica lá no centro do nosso cérebro. Ela é uma das glândulas mestras, mas tem uma outra glândula que é chamada de hipófise, que ela comanda... Eu ia falar palavrão já, eu com meus palavrões, né? Ia falar, ela comanda a toda, né? É isso aí mesmo. Não posso, gente, falar palavrão, porque eu tô dentro da casa de vocês, quando eu falo palavrão. Aí a mãe escuta e fala, que professora louca é essa? Maluca! Vou denunciar. Bem, a hipófise, ela é a glândula mãezona, tá? O hipotálamo, ela vai ser também a produtora de vários hormônios e vai fazer várias funções. Só que a gente vai ver que é o seguinte, o hipotálamo vai produzir alguns tipos de hormônios, certo? Que vão ser armazenados nessa glândula chamada hipófise, ó. Então, o hipotálamo, que é a glândula mãe, vai produzir alguns hormônios que vai ser armazenado na glândula hipófise. E a hipófise que vai liberar. Ah, pode acontecer isso, professora? Pode tudo. No corpo humano, pode tudo, tá? Então, quais são os hormônios importantes para vocês saberem do hipotálamo? A ocitocina, que é esse da hora do parto, estimula as contrações uterinas, certo? E também as primeiras contrações das glândulas mamárias para liberar o leite, certo? E aí tá falando aqui, ó, também está ligado ao comportamento afetivo. Ai, gente. Todas as mulheres liberando aí a ocitocina, né? Vamos abraçar, não pode abraçar ninguém, uma merda isso, mas tá bom. E o hipotálamo produz um hormônio chamado de ADH, que a gente vai falar sobre ele bastante, chamado de antidiurético. Vocês já tiveram o sistema urinário, né, escritor? A Laís já deu? Sim ou não? Então, se vocês tiveram o sistema urinário, vocês podem ter trabalhado esse ADH, que é um hormônio que está conectado justamente com as funções renais, tá? Tem a ver com a absorção e reabsorção de água do nosso organismo, certo? E aí, o que acontece? Esse ADH, vamos pensar, o que seria algo diurético? Bebida. Existe alguma bebida alcoólica que vocês conhecem que a gente vai no banheiro o tempo inteiro? Cerveja. Cerveja, né? A loura, a maldita loura. Então, a cerveja, que é gostoso, é bom, eu gosto de cerveja. A cerveja, mas eu não posso beber porque eu tô amamentando, né, gente? Então fica difícil pra mim, não dá. A cerveja, ela é uma substância diurética. Existem outras também, não só alcoólica, né? O chás é uma substância diurética. Vamos entender o que é algo antidiurético. A substância diurética faz a gente fazer muito xixi, certo? Se você ficar bebendo cerveja a noite inteira e ficar fazendo xixi a noite inteira, você pode, no final, ter um processo de desidratação, que acontece normalmente durante a noite e de dia se chama ressaca, tá? Ressaca. Por que você fica de ressaca depois que você bebe? Porque você não bebeu água junto com a bebida, certo? E você vai tomando aquele negócio diurético e você vai fazendo xixi, xixi, xixi e não vai repondo a água que seu corpo precisa necessariamente. Então, o que vai acontecer? Você vai desidratar, porque o seu corpo não está absorvendo a água. Porque esse hormônio, né, antidiurético, ele está sendo bloqueado. Se uma substância que é diurética faz a gente liberar água pelo xixi, o que faz uma substância antidiurética?
prende. Hein, Bernardo? Fala aí. Uma substância antidiurética vai fazer com que a gente absorva, né, a água, não que ela prenda, a gente absorva a maior quantidade de água e não deixe sair tanto pelo xixi, certo? Então, esse hormônio, ele vai, ó, estimular a reabsorção de água, tá? Pelos rins, lá nos tubos renais. Então, em vez da gente liberar pelo xixi, a gente vai reabsorver e mandar para dentro do nosso corpo, tá? Tem uma doença que isso não cai no Enem, isso despenca, galera. Todo ano cai sobre diferença de diabetes insípidos, que é essa aqui, ó, tá? Que tá aqui embaixo, e a diferença da diabetes mellitus. Guardem isso como uma informação no coração, como se fosse uma oração, por favor, tá? Diabetes mellitus. Mellitus é a diabetes que está relacionada com a glicose, açúcar. Está relacionado com insulina, tá? E tem a ver com o pâncreas. A diabetes insípidos, que é essa aqui que eu estou mostrando para vocês, está relacionada com a baixa produção desse hormônio que é chamado de ADH, tá? A pessoa, quando produz pouco ou não produz esse hormônio, o que vai acontecer? Vamos lá, Lucas, fala aí para mim. Se a pessoa, vamos entender o que é essa diabetes insípidos. Se a pessoa, ela não produz ou produz pouco hormônio ADH, o que vai acontecer com ela? Lucas, tá aí? Não? Ela vai liberar muita água, professora? Vai liberar muita urina, essas coisas? Quem tá falando comigo? Giovana? É isso? Aham. Vamos lá, Giovana, vamos pensar. Se ela vai liberar muita água pela urina, por quê? Tá certo. Super certo. Você sabe me explicar? Porque ela não vai ela não vai produzir tanto hormônio ADH. Então, sem esse hormônio, não tem como absorver. E ela vai perder todos os nutrientes que tem na água. Alguma coisa assim, eu acho. Tá certo, é isso aí. Ela não vai conseguir reabsorver a água, né? Por exemplo, a gente tomou água, vai passar pelo sangue, para o rim, vai ser filtrado. O rim filtra a água. De duas, uma. Se você produz o hormônio antidiurético, ele vai devolver água para o seu corpo que você está precisando. Se você não está produzindo, você vai liberar essa água. Quem tem essa diabetes insípidos, ela tem perigo de desidratar. E desidratar, gente, desidratação mata. Certo? Se você ficar desidratado, você pode morrer, porque as funções do seu corpo, a maior parte é dissolvida em água, né? Substâncias químicas. Então, se você não produz esse ADH, ó, consequentemente, há pouca reabsorção de água nos rins, né? E a pessoa perde muita água pela urina e pode ficar desidratada, tá? Então, essa é a diabetes insípidos. Ok, hipotálamo? 2 hormônios, ocitocina e ADH, tá? Ok? Aqui... vou passar para a próxima, peraí. Olha lá que eu falei sobre a hipófise. A hipófise é essa glândulazinha que fica aqui embaixo. Tá vendo que ela tem duas partes? Tem uma parte que é a parte posterior, que a gente vai chamar de neurohipófise, e a parte que é anterior, chamada de adenohipófise, ok? A neurohipófise, ela vai fazer o quê? O hipotálamo produziu, olha lá, ocitocina e ADH. Vai mandar para a hipófise. Qual parte, professora? Neurohipófise. A neurohipófise, galera, ela não produz nada de hormônio. Ela só guarda, ela vai ser um receptor e vai armazenar 2 hormônios, que é a ocitocina e o ADH. Então, quem libera, professora, a ocitocina e o ADH é a hipófise? Isso. O hipotálamo produz, olha lá, hipotálamo produz.
hipófise guarda e libera para o sangue ocitocina e o hormônio antidiurético, certo? Agora, tem uma outra parte da hipófise que produz hormônio. Aí é uma porrada de hormônio, mas é fácil de guardar as funções, tá? Tem que saber tudo? Tem que saber tudo. Tem que saber, tá? Todos os nomezinhos. Quais os hormônios que a parte anterior ou adenopófise produz? Prolactina, GH, ACTH, TSH, FSH e LH. Ai, professora, um monte de sigla e etc. Vamos entender um pouquinho cada um. Show? Pedro, aparece aí, Pedro. Deixa eu te ver, Pedro. O outro Pedro. Ai, gente, vocês estão muito tímidos. Sim. Puxa vida. Puxa que puxa. Bem, preparados? Preparados? Pega aí papel e caneta. Bora anotar. Adenohipófise, então, vai produzir prolactina. Prolactina é fácil, né? Prolactina tem a ver com a produção de leite. Então, quem que vai produzir? A mulher, certo? Produz. E só quando está na fase de amamentação, certo? No normal, né? Sem haver nenhuma disfunção. Ela só produz na hora da amamentação, certo? Então, prolactina tem a ver com a amamentação. Tem uma tabelinha aqui que vai mostrar, olha, tá fácil. É mais fácil assim, né? Prolactina estimula a secreção do leite pelas glândulas mamárias. GH, ele é chamado de hormônio somatotrófico. Esse hormônio, ele é o hormônio do crescimento. Que tem gente aí que tem meio complexo, né? Tem gente que não cresce, tem gente que cresce pouco, mas é tudo genética, galera. Ai, que eu queria ser mais alto, ai, eu queria ser mais baixo. Mas quem controla isso são os nossos genes. Esse hormônio GH, ele é produzido à noite, isso é fato, tá? Até uns 12 anos, a gente produz muito esse hormônio. E é o que faz a gente crescer e desenvolver. Então, por isso que fala que a criança ela tem que ter, no mínimo, né, 8 horas de sono. No mínimo, 12 horas é fundamental. Porque depois do sono profundo, que ela começa a produzir esse hormônio para poder crescer, certo? Tem tratamentos que dá para fazer com esse hormônio, só que é caro. Como que é o nome daquele jogador, gente, de futebol? Messi. Conhecem, né? O Messi? O Messi, ele fez um tratamento com o GH, tá? Mas só que ele não fez na época certa. O período para você fazer um tratamento com GH é até a fase da puberdade, que o seu corpo está desenvolvendo. Depois, você pode ter resultado mais pouco. E ele aplicou o GH para poder crescer. Ele cresceu uns 2, 3 centímetros. Mas cresceu mais do que ele cresceria sem o hormônio. Aí a família optou por fazer e ele acabou fazendo esse tratamento. Eu descobri esses tempos, que eu estava conversando não sei com quem, que esse GH é utilizado também na academia como anabolizante. Também aplica o GH no músculo, além do hormônio, da testosterona, tem gente que aplica o GH para poder o músculo crescer. Eu não sabia disso. Eu falei, gente, sério? E aí também é um tipo de anabolizante, né? Não é legal, é ilegal. Então, esse GH é o hormônio do crescimento, produzido por qual glândula? Hipófise. Qual a parte da hipófise? A parte anterior ou adenohipófise, ok? Aí temos o hormônio chamado de TSH, ou tireotrófico, tem a ver com a tireoide. Então, vai estimular a tireoide. Olha, presta atenção, eu vou tentar fazer um esquema aqui. Estão enxergando? Vou ver se vai ficar visível, peraí. É melhor fazer com o celular, porque essa câmera não é muito boa, mas eu vou tentar, tá? Existe uma... Eu não consigo. Deixa eu ver se vai ficar bom.
Não dá. Eu posso compartilhar a tela, né, gente? Assim, peraí, vamos ver um mecanismo aqui. Tem aquela lousa, né? Não sei como que é, não. Isso aí eu tenho que testar. Anotar mais. Gravar, ocultar. Aí depois eu vejo essa de compartilhar, mas vamos ver se dá pra gente fazer aqui. Oi, Cauane. Oi, quem é? Oi, Gui. Sou eu. Eu não sou Guilherme, não, sou Daniel. Oi, Daniel. Ai, não vi. Agora que eu vi. Tô conseguindo. Tô tentando te ajudar aí, tá? Olha só, depois eu paro com você e aí eu explico para você como é que faz as ferramentas. Pode dar o normal, depois eu te explico as ferramentas que tem no Zoom. Tá bom? Não, eu até sabia esse negócio desse compartilhamento daquela lousa, mas eu esqueci momentaneamente. Como que faz? É que se você passar o mouse lá em cima, vai aparecer para você o desenhozinho da lousa. Aí tem o lapisinho, tem para apagar. Ah, tá, mas aí eu tenho que sair desse compartilhamento de tela, né? Não, pode ser usando esse daí, mas ele não está aparecendo agora. Normalmente acontece quando você... Mas aí tem que passar o mouse lá por cima. Mas se você não conseguir agora, depois você faz, não tem problema não, porque é meio chatinho mesmo. Então eu falei com eles, até eu pegar no tranco, meu filho, tá todo mundo mandando bem, né? Eu que tô... eu pegar no tranco vai demorar Rapaz, mas a gente apanhou muito, sim. Ai, meu Deus do céu, né? Mas estamos aí. Saudade. Tá, eu tô por aqui. Eu vou conversar com você então depois das aulas. Vou dar aula agora no Enem para eles, de 3 às 4. E você vai lá pro IF, tá bom? Tá ótimo. E depois eu vou te passar o material todinho, tá bom? Tá, eu preciso da apostila deles, que eu tava falando com eles, que eu tenho material aqui, mas eu não sei como que vocês organizaram esse ano e tal. Tá, eu te passo tudinho, pode deixar, tá bom? Tá bom, meu querido, obrigada. Vou ficar por aqui escondidinho. Tá, valeu. Bem, galera, deixa eu fazer esse compartilhamento depois, mas eu ia tentar fazer aqui no papel, que eu acho legal também. Mas eu acho que não vai dar, tá escuro, né? Tá escuro? Fala aí, galera, tá escuro, né? Tá um pouquinho, mas tenta escrever pra ver se... Tenta, sei lá... Tá dando pra ver que negócio que você escreveu um pouquinho. Se você deixar posicionado certo. Eu acho que vai ficar muito escuro, tá vendo? Aí, nessa posição tá escuro. Ó. Não dá, vamos aqui mesmo no site, aí eu vou falando, vocês vão anotando, vou parando, não tem problema não. Então vamos lá. Tem alguns hormônios que vai fazer, alguns não, a maioria dos hormônios fazem um processo chamado de feedback, tá? O feedback, ele é um processo que ele pode ser negativo ou positivo, ok? E aí, o que acontece? Esse feedback, ele... Peraí que eu tô com um probleminha aqui. Esse feedback é o processo que o hormônio ele é liberado na corrente sanguínea. Então, vamos imaginar o seguinte, o que é feedback? É um retorno. Vamos imaginar que eu trabalho numa empresa, certo? Aí eu tô fazendo esse trabalho, e aí... o meu chefe, né, eu chego, vou ter a reunião lá mensal, e ele fala assim, eu vou te dar um feedback. Eu peço feedback, que é isso? É um retorno do meu trabalho, ok? Então, tem algumas glândulas que elas recebem hormônio e elas dão um retorno, mandando esse hormônio para outra glândula. E esse feedback, ele pode ser positivo ou negativo, certo? Quando ele é positivo, ele vai ativando todos os sistemas. Eu vou dar um exemplo aqui. A hipófise produziu o hormônio chamado de tireotrópico, ou TSH, que vai estimular
a tireoide a produzir alguns outros hormônios. Quando a hipófise produz esse TSH e estimula a produção de outros hormônios pela tireoide, ela vai estar fazendo um processo chamado de feedback positivo, certo? O feedback positivo é quando vai estimulando a sequência de reações. Agora, se a tireoide produz um hormônio que vai inativar outra glândula, então aí eu trabalho com um feedback chamado de negativo. A gente vai falar muito de feedback quando a gente vai trabalhar com hormônio, tá? O que é feedback? Anota aí. É uma retroalimentação. O que é retroalimentação? É uma resposta. Eu tenho que ter uma resposta daquilo que está sendo feito. Lembra esse exemplo do trabalho, né? A gente tem o feedback do nosso trabalho. Vocês, alunos, dão feedback do nosso trabalho como professor, né? Se está gostando, se não está, se está entendendo o que o professor está explicando ou não. A gente sempre tem um retorno. Normalmente, a gente vai ver esses retornos na hora das avaliações, certo? Então, isso pode ser um retorno positivo ou negativo. Quando é positivo? Quando ele vai a favor da sequência de produção. Quando ele vai ativando uma cadeia de produções. Isso é positivo. Quando ele vai inativar alguma coisa, ele vai ser chamado de feedback negativo. Então, tem algumas glândulas, não é só assim, a glândula produz um hormônio e ativa alguma coisa, não. Eu posso ter uma glândula que produz um hormônio, ativa outra glândula e vai produzir outro tipo de hormônio. Então, é uma cadência, uma sequência de substâncias químicas que são produzidas a todo momento. Show? ACTH, o que é isso? Vai estimular a atividade das suprarrenais. É chamado de adrenocorticotrófico. Ah, professora, esse daqui daqui a pouco a gente vai ver ele, tá? Não tão específico. Guardem o que ele faz. Ele vai estimular o córtex da suprarrenal. Hormônio chamado de LH. É o hormônio que é um hormônio luteinizante. Ele tem a ver com a reprodução, tanto na mulher quanto no homem, tá? Na mulher fica mais fácil de lembrar, porque esse vai ser o hormônio que vai fazer com que o ovário produza a progesterona. Quando a gente produz a progesterona? Quem sabe, mulheres? Quando a gente produz a progesterona no nosso ciclo, a gente produz o mês inteiro? Ou não? Crianças? Alô? A gente produz a progesterona quando a gente vai menstruar, tá? Antes da menstruação, a gente produz muita progesterona. A progesterona é o hormônio da gravidez. Então, antes da gente menstruar, a gente produz muita progesterona. Se a gente engravidou, quer dizer que você vai continuar mantendo esse nível de progesterona, que isso vai fazer você segurar o seu bebê. Agora, se a gente, né, não engravidar, esse nível de progesterona vai cair. Então, esse hormônio luteinizante é o que faz essa descamação do ovário para a gente produzir ou não produzir a progesterona. Agora, se você for fecundado, você vai produzir muito. Se você ficar menstruada, você acaba e tem um pico de progesterona. E aí temos esse hormônio chamado FSH, que é o folículo estimulante, que vai ser um hormônio que vai estimular o rompimento desse folículo. Na mulher fica mais fácil de entender porque ela ovula todo mês, né? Então, quem que faz esse rompimento e joga esse óvulo para fora é chamado de hormônio folículo estimulante, certo? Aí, galera, tem aqui algumas disfunções em relação ao hormônio chamado de GH, que é o do crescimento. Podemos ter o nanismo, tá? Que não é o anão. O nanismo, a pessoa ela é pequenininha, tem as partes todas, como fala, proporcionais, não é o anão, ok?
ok? Gigantismo, são pessoas muito altas. Eu acho que o cara mais alto é um chinês, não sei ainda se é, né? Que ele tinha 2,5 metros, quase 2,60 metros e pouco, tá? Por aí. E aí temos a acromegalia, que é quando eu tenho uma grande produção de GH, só que começa a crescer os membros. Isso não vai acontecer durante sua infância. Normalmente você começa a ter esses indícios de gigantismo depois da sua adolescência, tá? Na fase adulta. Começa a crescer orelha, né? Mão e etc. Que são algumas doenças que podem ser causadas pela disfunção desses hormônios de H. Show de bola, gente? Já deu meu horário. Eu vou ter que entrar na outra turma. Espero que vocês tenham gostado. A gente vai indo com calma, tá? Depois me deem um retorno. O que vocês acharam? Se foi muito rápido ou não. Eu juro que eu vou aprender a mexer com tudo isso aqui, tá? Mas no dia a dia da aula que a gente vai tendo que mexer e etc. Porque quando eu peguei para mexer sozinha, a gente consegue, mas na hora que vai fazendo as coisas, não dá certo. Tá? Mas é isso aí. Um beijo. Até semana que vem. Até.